Vamos começar então pelo batismo. Porque tem muita gente que quando começa a frequentar, porque o aspecto religioso do Espiritismo, o Espiritismo não é propriamente uma religião, como eu já disse para vocês. O Espiritismo não tem vela, não tem altar, não tem santo, não tem nada disso, é o contrário do que muita gente pensa, né? Tem muita gente que pensa que vai chegar aqui e vai encontrar um monte de vela acesa, que vai encontrar vela vermelha, vela isso, vela aquilo. Não tem vela preta, não existe, vocês não viram nada disso, nem vão ver, né? Então, na realidade, o Espiritismo tem um aspecto religioso nele. Por quê? Porque quando fala em espírito, qual é a religião que não fala em espírito? Não fala em alma. Vamos trocar o nome porque é mais conhecido por alma, né? Toda religião fala de alma, né? Então é o próprio tema do Espiritismo, alma, né? Então, só para a gente ter uma ideia, no caso do Espiritismo, esse conceito foi muito bem determinado por Kardec. O espírito é aquilo, é o princípio inteligente, esse é o espírito. Não é matéria, é o princípio inteligente. A alma é o espírito associado à matéria, o corpo espiritual. Então, quando a gente perde o corpo físico, nós falamos que está aí a alma do indivíduo, que é o espírito mais o corpo perispiritual. Então, isso é que a gente chama de alma. Kardec denominou bem o que é alma. Então, alma é o espírito mais o corpo perispiritual quando a gente perde esse aqui. Mas o espírito, aí a gente costuma falar espírito, mas não é o correto, porque espírito é o princípio inteligente. Não adianta você falar, eu vejo espírito. Você não vê espírito, você vê o corpo perispiritual daquele espírito, mas não o espírito. Como aqui você está vendo também, você não está, apesar de cada um de nós ser um espírito, você não está vendo o espírito. Você está vendo o corpo que reveste, que esse espírito está usando. E você pode conversar, né, trocar ideia, aí sim é com o espírito, não é com o corpo. Não é o corpo que fala, não é o corpo que pensa. Eu uso o corpo para falar, para poder transmitir. É mais ou menos como a gente faz com o telefone. Se você comprar um telefone celular e não tiver microfone nele, você não vai adiantar nada. Você percebeu como é que é? Então o corpo é um instrumento que o espírito usa para poder se manifestar, se comunicar. Tá? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre batismo, casamento e divórcio. Então o batismo, como eu estava dizendo, muitas vezes quando a pessoa começa a frequentar o centro espírita, começa a se interessar pelo espiritismo, vem perguntar se aqui não tem batismo, se não tem casamento, todas as solenidades que existem nas outras religiões. Então nós vamos discutir em cima desse tema hoje, né? O que acontece com relação a esses temas do ponto de vista do espiritismo. Então o que é batismo? Batismo, como o próprio nome está dizendo, designa vários rituais de iniciação e purificação em diferentes religiões e crenças. Então você pode ser batizado quando o indivíduo entra na faculdade, o trote lá, não deixa de ser um batismo. Não é? Que ele está entrando num lugar, então ele é recebido ali. Existem várias escolas filosóficas, né? Por exemplo, a maçonaria, o Rosa Cruz, que existe um ritual de iniciação. Mas esses rituais de iniciação existem desde o Egito Antigo, da Índia, já existiam rituais de iniciação. Então o batismo é o seguinte, eu vou me iniciar numa determinada filosofia. Então eu conheço, eu já sei do que se trata, eu estou interessado em participar daquilo. Então eu passo por um ritual de iniciação. É isso que é o batismo, né?
E esse termo vem do grego, baptismos, né? Que significa ablução, imersão. Por isso que tem aquela história de enfiar o cara na água e tirar. Então existem vários significados ali. O significado de limpeza. Eu estou me purificando para, a partir de agora, entrar nessa comunidade, nesse estudo, nessa filosofia, enfim. Eu sou um adepto dessa filosofia. Vocês vão ver que coisa interessante, né? Os termos que se usa, né? Então, no cristianismo primitivo, vamos falar então do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo, apenas os adultos eram batizados, após longas doutrinações e submetidos a provas e penitências. Então falava assim, você quer ser um cristão? Quero. Então aí você vai passar, né, longas doutrinações e vai ser submetido a provas e penitências, para ver se você realmente vai ser um cristão, se você concorda com vamos dizer assim, as normas do cristianismo. Senão você não é um cristão. Então ficou muito fácil hoje em dia, a pessoa fala que é isso, que é aquilo, muitas vezes ela nem sabe direito o que ela está falando, né? Então eu sou isso, sou aquilo, mas não é bem assim que funciona, ou não deveria ser assim. Você tem que saber muito bem aonde você está entrando para dizer, não, eu sou. Então, no cristianismo primitivo, apenas os adultos eram batizados após longas doutrinações e submetidos a provas e penitências. E isso foi uma das causas da reforma no século XVI. Então, olha, até o século XVI, o batismo na igreja era de adultos, que tinham que falar, eu sei do que se trata o cristianismo e eu aceito essa doutrina. A partir, então, do século XVI, a Igreja Católica começou a batizar crianças, como a gente vê hoje em dia. E para isso criaram o limbo, uma série de coisas para dizer, olha, se o seu nenê morrer e não foi batizado, ele vai para o limbo, né? Mas então, o que acontece? Quando eu pego criança e começo a doutrinar e já levo para uma coisa, ele não tem nem chance de escolher, que é o que começou a acontecer a partir do século XVI. Porque até então era só adulto que era. É lógico, eu tenho que ser adulto, consciente, para saber se eu quero isso ou quero aquilo. Então você colocar a criancinha é como se eu quisesse trazer para o meu time, se eu for lá e toda criancinha eu puser aquele selinho lá do meu time, eu vou ter um contingente enorme torcendo para o meu time depois, porque desde pequenininho eu dou camiseta para ele, a mamadeira eu ponho o símbolo do meu time, tudo eu ponho o símbolo, ele vai falar, ele vai virar um adepto daquele time. Então o que aconteceu? O Martinho Lutero, essa foi uma das coisas que ele elencou por isso que se chama protestantismo. Ele protestou, a reforma veio porque ele protestou contra as normas que haviam sido estabelecidas pela Igreja Católica. Então uma delas era o batismo de crianças, outra era a venda de indulgência. Então você é um pecador, né? Você está lá sendo acusado lá pelo japonês da Polícia Federal, você fez um monte de falcatrua, depois você vai lá e fala, olha, quanto você elenca para o padre todos os seus pecados, e ele estabelece um preço para você. Se você pagar, tá tudo livre. Que bom, né? Ah, eu matei esse, saí com a mulher do outro, roubei aquele. Ah, o senhor vai ficar caro, né? Aí você arrumou aquele dinheiro, boa, tá livre. Isso que é indulgência, que era vender indulgência. Vendia indulgência, vendia lugar para você ser enterrado na igreja, quanto mais próximo do altar, mais caro. A maioria das igrejas de Minas, da Bahia, tem um monte de gente enterrado lá embaixo, né?
Os pobres ficavam lá fora. Né? Então, pobre também, se pecasse, ia para o inferno, porque não tinha dinheiro para comprar indulgência. Olha o que criou na cabeça das pessoas. Né? Que tipo de coisa. E outra, o indivíduo comprava as indulgências lá, vendia tudo, comprava indulgência, depois quando desencarnava ia parar no astral inferior, ficava louco, revoltado. Falou, mas como? Eu comprei, garantiram que eu ia... Olha que coisa. Então a gente muitas vezes não consegue dimensionar o que é fazer a nossa cabeça. Né? Então quando a sua cabeça é feita, se falam para você, não, só tem uma vida, morreu, você vai depois para o julgamento, você morre e fica achando que é isso mesmo. Porque você permanece você. O que você sabe aqui hoje é o que você vai saber quando você desencarnar. Então, se o seu conceito é que tem uma vida só, você é uma vida só. Se você acha que, sendo muito pecador, vai para o inferno, você fica aguardando ir para o inferno. Porque a sua consciência é culpada. Então, o ritual do batismo já é encontrado nos antigos mistérios da Grécia, do Egito, dos essênios e tudo mais. Então não é novidade nenhuma, batismo já existia. Inclusive o batismo mais famoso, que foi o batismo do próprio Jesus. Por quê? Porque João Batista, que era, na verdade, o profeta Elias, né, do Velho Testamento, séculos antes, é uma reencarnação de Elias, isso dito pelo próprio Jesus. Né? João Batista é Elias. E até os discípulos falam, mas como? Ele nasceu aqui. Não entendiam na época. Então, o que ele, como Elias, profeta, o que o profeta Elias falou? Que viria e tal, e que ele seria, que viria com o Espírito Santo. Imagine, para quem tem uma mediunidade, o que era naquela época ver Cristo, a aura de Cristo, os acompanhantes do plano espiritual de Cristo. Então João Batista, que era, né, desde aquela época, o que é um profeta? Para eu poder profetizar o futuro, eu tenho que ser médium, não tem como, não era deduzido. Ele era médium, como Nostradamus e tal. Então ele já era um médium. Então você imagina, João Batista, então ele veio para poder anunciar Jesus para os judeus, o Messias prometido do Velho Testamento. Então o que ele fazia? Ele batizava lá no Rio Jordão, porque assim que Jesus aparecesse, ele ia reconhecer o Messias e ia anunciar então que esse era o Messias. Essa é a história, bonita história do João Batista. Né? Ele veio para anunciar Jesus. Jesus nunca batizou ninguém. Mas para que aquela profecia fosse cumprida, ele tinha que ser batizado. Então, quando ele foi lá para ser batizado, o que o João Batista falou para ele? João Batista de batismo, é o João que batizava. Não é o João Evangelista que escreveu o Evangelho. É João Batista, aquele que batizava. Ele falou, mas o Senhor vem a mim, eu é que preciso ser batizado, porque ele reconheceu. Mas imagine um médium vendo Jesus. A aura, o que tinha de acompanhante, ele viu, ele deve ter ficado maravilhado ali na hora que ele reconheceu Jesus. Por isso ele ficava batizando todo mundo, ele não reconheceu ninguém. Agora, quando apareceu Jesus, na hora, ele reconheceu Jesus. Então, João Batista, de características essênias, o praticou e batizou o próprio Jesus,
para que a profecia se concretizasse. Porém, Jesus, segundo o Evangelho e a tradição cristã, nunca batizou ninguém, nunca falou que era para batizar. Tá? Então, Jesus foi batizado por João Batista, mas segundo vários trechos do Evangelho, verifica-se que o Batista, antes de o batizar, ele já tinha reconhecido quem estava ali, né? E aí Cristo falou para ele, não, faz o que você tem que fazer para que a profecia se cumpra, né? E aí ele passou então a anunciar, esse é o Messias. E muita gente fala que, aí é que tem aquele monte de interpretação, fala que Cristo era seguidor de João Batista, né? Que Cristo foi aprender com os essênios. Cristo não precisava aprender com ninguém, né? Agora, lógico, ele não podia chegar aqui, ele teve que chegar como chega todo mundo. Nasceu e tal, toda a história que nós conhecemos, né? Para que o objetivo não era transtornar a humanidade daquela época. Então pode-se depreender daí que o principal objetivo de João Batista, colocando-se às margens do Jordão, era ver e conhecer aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo. Aí vem a história do Espírito Santo, né? Porque imagine o séquito de espíritos que acompanhava Jesus, né? Porque esse era um trabalho, esse trabalho foi planificado, Jesus não veio aqui à toa, não foi um negócio fortuito, foi programado, teve uma programação. Ele sabia o que ia acontecer com ele, sabia de todos os detalhes, né? Porque isso já tinha sido anunciado, inclusive, nas profecias do Velho Testamento. Na realidade, o Velho Testamento, né? No Velho Testamento, já se anunciava toda a história do que ia acontecer e tal. Só que estava anunciando, a gente tem que entender isso daí também, estava anunciando o Messias prometido que ia vir no meio dos judeus. Cristo era judeu, o João Batista era judeu, todo mundo era judeu, né? Só que os judeus, na realidade, estavam esperando o Salvador, achando que ia ser um guerreiro, que ia dominar, né? Porque quando Jesus veio, o povo judeu estava sob domínio de quem? Dos romanos, né? Estava sob domínio dos romanos. Naquela época, os romanos já tinham dominado, inclusive, o Egito. O Egito já estava sob domínio romano, né? E os judeus imaginavam que o Salvador ia salvar justamente do domínio dos romanos. E não era nada disso, é salvar a alma, não salvar o corpo. Era para a gente poder entender, né, como é que as coisas funcionam, para poder salvar no sentido de sair daqui do mundo de provas e expiações e ir para um mundo melhor, no mundo de regeneração. Coisa que nós não entendemos até agora, 2000 anos depois, né? Não é para salvar, e tanto é verdade que os judeus estão esperando ainda, né? Se você perguntar para um judeu que ano é ano 5.000 e tanto, 4.000 e tanto, sei lá que ano que é o deles lá. Eles não contaram como nós antes de Cristo e depois de Cristo. Mas como o mundo ocidental é o que manda hoje no planeta, então vale o que o mundo ocidental, né? Por sinal, um calendário bem sem vergonha que os imperadores romanos fizeram, né? Por isso que tem Augusto, Agosto, Júnio, Júlio, era tudo o nome dos imperadores lá e tal. Então, na realidade, aí um mês tem 28, mas de cada 4 anos tem 29, foi esse calendário. Nesse ponto, dos maias dava de 10-0 no nosso aí, né? Muito bem. Entenderam, então, essa história do batismo, do que se trata? Então, na realidade, o batismo... Então, para concluir, pode-se dizer que verdadeiramente o que importa é o batismo de Jesus, isso é o batismo, é você pegar os seus filhos
e colocar numa evangelização, tentar mostrar para ele como as coisas funcionam, e orientando na realidade. Você é um espírito recém-chegado, o seu filho é um espírito velho, já recém-chegado. A gente já precisa começar a passar essas noções para que possa haver um entendimento. Mas deixa ele crescer, então deixa ele crescer, vai orientando, vai demonstrando através das suas atitudes, e depois ele escolhe o que ele vai querer fazer da vida dele do ponto de vista espiritual. Mas é importante a evangelização infantil, né, para quem já tem convicção de que esse é o caminho, de que isso é muito mais lógico, tem uma racionalidade, então você já vai orientando seus filhos nesse caminho. Nós somos espíritos que estamos reencarnados. Todos nós já passamos por aqui centenas de vezes. E não foi por acaso que nós nos agregamos na família, não é por acaso que você recebe esse ou aquele espírito como seu filho. Já tem acertos para fazer lá de trás. Vocês estão se acertando aqui. Você tem que aguentar a sua mãe, entendeu? Então, longe de qualquer cerimônia, isso é o que devemos ministrar aos nossos filhos e entes queridos, na forma de evangelização, à proporção que eles forem atingindo uma idade que lhes permita assimilar os ensinos de Cristo em espírito e verdade. É lógico, não adianta você pôr uma criança aqui para ouvir num determinado nível que ele não vai entender nada. Então, por isso que tem que ter evangelização infantil, né? Onde você vai colocar as coisas na faixa que eles têm possibilidade de entender, para não ficar todo mundo depois, como nós temos um monte de adulto que o indivíduo tem medo de espírito, medo disso, cria, o que faz a cabeça das pessoas são as religiões tradicionais e os filmes de terror. Aí fica todo mundo apavorado quando trata do tema, quando na realidade não é nada disso. Inclusive muita gente que fala que eu gostaria tanto de receber uma mensagem do ente querido, mas se vê o ente querido, sai correndo. Às vezes até no sonha, tá junto, quando vê, mas você morreu, aí vem louco, desesperado, acorda. Entenderam que na igreja o fato de você batizar crianças que ainda nem sabe, quer dizer, você já está colocando o seu filho numa situação que você não sabe se é isso que ele quer depois. Ele não teve oportunidade de opinar, ele não teve oportunidade de decidir, né? E ele só vai ter oportunidade de fazer isso o dia que ele conhecer. Então, na grande maioria de nós aqui, como isso aí foi estabelecido lá, como nós vimos no século XVI, então a maioria de nós foi batizado mesmo sem querer, não é verdade? Daí você ia no catecismo, ia aqui, ia ali. Vocês imaginem que eu fiz o primário na Escola das Freiras, que ainda existe lá na cidade, Francisco Teles, fiz o ginásio no Divino Salvador, e depois fui fazer o colegial no estado, graças a Deus, porque, né, senão... mas aí tinha que ir na missa, carimbava lá a caderneta da escola, foi na missa, não foi na missa. Marcação cerrada, né? Encerrando esse tema, então, diz Emmanuel que os espíritas sinceros na sagrada missão da paternidade devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é a invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem no instituto santificado da família. Além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Quer dizer, em última análise. Por isso que é difícil o pessoal falar, eu sou espírita. O que é ser espírita? Né?
Você conhece a doutrina espírita ou age conforme a doutrina espírita? Né? Que não é fácil não, né? Então a gente precisa, então você agindo, né, como conhecedor da doutrina, aceitando e pondo em prática, então essa é a melhor maneira de você então evangelizar, né?